Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez em meu canal do Espaço Bíblia. Pessoal, hoje nosso tema vai ser sobre o que é submissão na Bíblia. Para você, você acha que a mulher deve ser submissa? Vou explicar para vocês. A mulher, pessoal, deve ser submissa ao marido. Todos os cristãos são chamados para se submeterem uns aos outros, ou seja, submissão significa o quê? Respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre vai significar a obediência. Por que você está falando isso, Thalia? Para você entender o que a Bíblia diz sobre a mulher ser submissa. Primeiro, é preciso você entender que a verdadeira submissão na Bíblia é a submissão de uma regra para todo cristão. Todos devem se submeter a uma autoridade suprema, que é quem? Deus. A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos. Ou seja, o que é a submissão? Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largar o egoísmo, em vez de cuidar somente de você mesmo, somente de si. Você, crente, deve se preocupar com seus irmãos. Submissão é estar pronto a abdicar dos seus próprios desejos para ser melhor ou tentar ser melhor do que outra pessoa. Em relação a quem manda, os governantes, autoridades, o seu pastorado, sua liderança da igreja, seus pais, sua mãe. Submissão significa respeitar e honrar o quê? As lideranças. As autoridades devem ser obedecidas e tratadas de maneira digna. No entanto, quando as ordens são erradas, a submissão se mostra em se recusar respeitosamente. O crente, pessoal, deve procurar paz com todas as autoridades, mas deve sim se submeter primeiro às ordens de quem? Às ordens de Deus, recusando-se participar do pecado. Mas o que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa? Você sabe que a Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido, como fala lá em Efésios, do capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades. Mas no casamento, o marido tem sim uma posição de liderança. Em relação aos filhos, os dois pais têm autoridade entre o casal. O marido tem a autoridade principal e a mulher deve sim respeitar essa autoridade. Isso é ser submissa. Portanto, a autoridade na Bíblia é radicalmente diferente da autoridade do mundo. Liderar também implica a submissão. Colocar seus próprios desejos, seus interesses em segundo lugar, ao bem e alegria de todos debaixo da sua autoridade. Isso significa o quê? Ouvir muito, dar valor à opinião dessas pessoas. O verdadeiro líder, ele é um servo, ele não é um ditador. A Bíblia diz que o marido deve sacrificar pela sua esposa, ao ponto de estar pronto para dar vida por ela. Lá em Efésios 5:25 fala sobre isso. A mulher, por sua vez, deve tratar o marido com o quê? Com todo o respeito. Mas atenção! O bom líder, ele sabe sim delegar autoridades a quem é competente. O marido que acha que deve tomar todas as decisões importantes sozinhos, sem ajuda, me perdoe falar, ele está sendo burro. E quando meu marido é um mau líder? O que é que você acha? Pessoal, quando o relacionamento sai fora do padrão da Bíblia, por causa de dificuldades na relação em questão de submissão e liderança, por exemplo, quando o marido descrente e a esposa fica com toda a responsabilidade de ensinar os filhos sobre Jesus, se a vontade do marido colidir com a vontade de Deus, por exemplo, não querer ensinar os filhos sobre Deus, a autoridade de Deus é sempre o quê? Vai ser sempre suprema. Na submissão, existem prioridades. A obediência a Deus vem sempre em primeiro lugar. Desobedecer a Deus para obedecer ao marido é pecado, sim. Por outro lado, desobedecer ao marido para obedecer a Deus não é pecado, desde que seja feito com respeito. Se o marido se recusa a ser responsável ou está em posição debilitada em que não consegue liderar, ele vai fazer o quê? Ele vai delegar automaticamente a responsabilidade à esposa.
Nessa situação, a mulher tem todo o direito de assumir a liderança, até o marido estar pronto para liderar outra vez. Na ausência do capitão, o segundo em comando sempre assume a liderança. Mas quando é o marido, ele é dominador, ele é abusivo, e a esposa, ela não é obrigada a viver debaixo da opressão, não. Ela tem todo o direito de querer se defender e rejeitar as atitudes deles, as atitudes erradas do marido. Nessa situação, a esposa deve receber todo o apoio, porque a culpa não é dela. O marido que abusa da sua autoridade precisa mudar, senão ele vai destruir o seu casamento. Pessoal, esse vídeo aqui que eu trouxe para vocês sobre submissão, muitas pessoas já tinham me perguntado sobre esse tema, então eu resolvi aqui falar para vocês. É um tema interessante, é um tema que desperta muita curiosidade, é um tema que as pessoas já estavam me perguntando há tempo, Thalia, quando é que você vai fazer esse vídeo? E eu decidi fazer, pessoal. E espero realmente que vocês tenham entendido sobre a palavra de Deus, o que a mensagem que eu falei aqui transmitiu para você, o que é que você sabia sobre esse vídeo, o que é que você não sabia. Mas é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos lá dialogar um pouquinho aqui nos comentários. Se tiver sugestões de vídeos de qualquer tema, coloca aí também que eu dou uma olhadinha e gravo para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o like. Tchau, tchau. Fiquem na paz.